E na aula de hoje nós vamos aprender a quantificar acabamentos de parede de uma maneira inteligente, sem que você gaste muita energia e nem que você faça muito esforço para realmente conseguir fazer isso. Por isso que eu estou aqui para te ensinar essa técnica. O meu objetivo aqui é te ensinar como que a cabeça do arquiteto deve funcionar dentro da nova arquitetura, nessa nova era digital, na era que você coloca o computador para trabalhar e não na era que você fica trabalhando somente com o computador, como acontecia há alguns anos atrás. Eu estou aqui para realmente criar esse movimento e que isso não aconteça mais. Então vamos para a nossa aula. Para quem não conhece o formato das minhas aulas, eu fico na tela grande aqui, converso um pouquinho com vocês, depois eu vou para uma telinha pequenininha aqui, ó, neste cantinho, e aí compartilho a minha tela. E as minhas aulas, elas sempre vão acompanhadas de um bloco de notas. É um bloco de notas que eu faço as minhas anotações e eu consigo te mostrar aquilo que eu estou digitando. E aí você também pode anotar aí na sua casa, seja com um caderninho ou, né, no caso aqui o meu é uma agenda, ou através do próprio computador você vai digitando aí também. Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Na aula de hoje nós vamos ver então como quantificar acabamentos de paredes, né? Então aqui, ó, aula 14 dessa sequência de aulas de paredes. E aí, como que a gente vai fazer, né? Então eu sempre começo por um passo a passo. E qual que é esse passo a passo? O passo a passo é criar uma nova parede. Então nós vamos criar uma nova parede para que você também consiga começar do zero isso daqui. Então, como é que vai? Ó, esse aqui é um template meu que está em desenvolvimento, template de executivo. Provavelmente daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas deve ir parar dentro da comunidade também, esse template aqui que eu estou organizando. Então vamos lá, vamos criar uma nova parede. E eu vou vir aqui, vou mover esse daqui para cá e vou criar uma nova parede. Então, para criar uma nova parede dentro do Revit é simples, né? Então, como é que a gente faz aqui? Vou em arquitetura, dentro de arquitetura, parede. E aí você vai clicar aqui e vai selecionar um modelo que já existe. Lembrando, nada se cria, tudo se copia dentro do Revit ou tudo se duplica, da maneira como você quiser chamar isso. Então, vou clicar aqui, ó, vou pegar uma parede genérica de 15 centímetros, por exemplo, e vou duplicar ela. Então, vou vir aqui, vou duplicar ela e vou chamar de parede, parede com material. E aí você pode chamar do jeito que você quiser. E vou dar um OK. Por enquanto eu não vou mexer em mais nada, porque eu quero somente criar uma parede para que vocês vejam como que ela foi feita. Então ela tem 15 centímetros de largura e vou dar um OK. E aí eu vou desenhar ela aqui, ó. Então vou fazer uma sequência de paredes desenhando ela aqui, ó. E agora eu vou no meu 3D e lá está criada a minha sequência de paredes aqui, ó, que eu acabei de criar, tá vendo? Então aquela parede ali, se eu clicar nela e selecionar, eu vejo aqui, ó, parede com material, que foi aquela parede que eu criei, e fica aqui que eu consigo ver todas as propriedades da minha parede, qual que é a altura dela, até onde ela está indo, como é que ela está conectada, se não está, em qual fase ela foi criada e tudo mais. Então a gente consegue ver todos esses detalhes aqui no momento que a gente cria uma nova parede. Então beleza, era isso aqui que a gente tinha que fazer no passo número 1, que era criar uma parede. Vamos lá, então para criar uma parede, nós fizemos o quê? Criamos a parede. Agora eu vou criar um novo material de acabamento. E aí, como que ele vai chamar esse novo material? Vem cá, vamos lá, vamos conversar agora aqui que é importante. Este material que eu vou criar neste momento é para ele não ser quantificado. Eu não quero quantificar ele. Então eu vou criar um material para não quantificar ele. Vê se funciona isso na sua cabeça. Vou pintar todas as minhas paredes com esse material e aí o que acontece? No momento de quantificar eu vou lá, ó, removo ele. Por quê? Porque é muito mais fácil você remover algo e saber se está faltando ou se foi criado aquele material que você queria. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Estou aqui, então tenho que criar um novo material de acabamento. E esse material de acabamento, ele vai se chamar o seguinte, ó. Então vou colocar aqui, ó, que isso aqui já foi feito. Ele vai se chamar de não quantificar. Então é um material de não quantificar. E olha que legal, para ele chamar atenção dentro do template, ele vai ter uma cor chamativa.
Ele tem uma cor chamativa. E aí vocês vão entender isso ao longo da aula, tá? Então eu vou criar um meu novo material aqui. E aí eu vou criar outros 2 materiais também. Então eu vou criar um material de pintura. Então vai ser uma tinta acrílico. Tinta acrílica fosca. Na cor branco neve. Então eu vou criar também esse daqui, ó. Então vamos lá, vamos aprender a criar materiais. E eu vou criar outro material também de pintura aqui. Material de pintura. Vai ser uma tinta acrílica. Acrílica fosca também. E a cor dela vai ser cinza. Então nós vamos criar aqui, ó, esses 3 materiais neste momento aqui. Como é que eu faço para criar um material, Jefferson? Vou dentro do Revit. Lá dentro do Revit eu vou na aba Gerenciar. Dentro de Gerenciar eu tenho a opção de Materiais. Aí eu clico aqui e vem. Então ele vai abrir essa tela aqui. Olha, demora um pouco para abrir este quadro aqui. Por quê? Porque ele é um quadro que ele vai carregar todos os materiais, texturas, tudo aquilo que você tem dentro do Revit. Então pode ser que demore sim. E aí para criar um novo material você vai clicar aqui embaixo, ó. E aí você vai clicar naquela bolinha e vai ter novo material. E aí ele apareceu aqui, ó, padrão de novo material. Então antes de começar, vamos renomear esse material. E aí tem sempre 2 maneiras de fazer isso dentro do Revit. Como que eu vou fazer para clicar para renomear um material? Clico com o botão direito e peço para renomear. Ou o seguinte, clico no meu material e vou nos dados da identidade dele. Então aqui, ó, padrão novo material, eu posso chamar de material não quantificar lá, né? Então vou clicar aqui, ó, não quantificar. Ou não computar, como você queira chamar. Descrição. Não quero nenhuma descrição nesse meu material. Qual que é a classe desse meu material? Já poderia editar aqui? Poderia, mas aí você escolhe aqui qual a classe desse material. Aqui, ó, vou colocar Paint Coating. Paint Coating? Não, vou deixar ele como genérico mesmo. E beleza. Nota-chave aqui desse meu material. Qual que é a nota-chave? Vou deixar como acabamento. Não, a gente vai mudar a nota-chave depois do material, mas vou deixar como um acabamento. Beleza. Aqui nos gráficos, então, na aparência. Agora, como é que eu faço para mudar a aparência de um material? Vou clicar aqui em aparência e vou escolher uma cor. Lembre-se aqui, ó, nós falamos que íamos criar um novo material, que ele seria para não quantificar e ele teria uma cor chamativa. Então, qual que é a cor chamativa? Rosa choque. Muito difícil alguém usar essa cor. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse rosa e vou clicar aqui em gráficos e vou pedir para ele utilizar a aparência de renderização. E vou aplicar. Cliquei aí, ó, primeiro material criado, certo? E aí vocês viram como é que fazia para mudar o nome, né? Então eu vou clicar e criar mais um material. Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar ali, um novo material aqui, ó, novo material, vou renomear ele aqui, ó, e vai chamar de tinta acrílica fosca, né? Tinta acrílica fosca. E a descrição, ele vamos ver aqui que eu tinha falado, tinta acrílica fosca, cor branco neve. Então aqui, ó, tinta acrílica fosca, aqui cor, 2 pontos, branco neve. Então, pintura acrílica fosca, tinta acrílica fosca. Posso colocar pintura, que é o material, acrílica fosca. Se eu vou colocar branco, tá? A descrição que vai estar bonitinho aqui. Vou lá em aparência e mudo a aparência também aqui, ó, para branco. Certo? Branco neve. Gráficos, atualizo o gráfico aqui e dou um aplicar e dou um OK. Perdão, só aplicar. Voltei aqui. Vou fazer o seguinte, tenho que criar mais uma dessa. E eu vou clicar com o botão direito e vou duplicar. Quando eu duplico, isso aqui é cinza. Quando eu duplico o meu material, tome muito cuidado. Quando você duplica, você tem que ir lá em aparência e você tem que clicar aqui, ó, para duplicar este recurso. Não é só duplicar o material. Quando você duplica o material e você não duplica o recurso, o que acontece?
quando você altera alguma configuração em um, ele altera a configuração do outro. Então, se eu mudasse a cor aqui, ó, provavelmente ele mudaria lá para outra, tá vendo? Ó, olha aqui. Então, muito cuidado quando você estiver fazendo isso no material. Precisa ficar atento, tá? Então, se você duplicar o material, lembre-se sempre de duplicar o recurso para as configurações que você alterar, não alterar no material duplicado, né? Na base. Então, eu vou clicar aqui, ó, dupliquei, aí ele atualizou e agora eu posso sim alterar para cinza. Cinza aqui, ó, chumbo, né? Então, cliquei ali, ó, cinza, poderia colocar até um pouco mais escuro aqui, ó. Beleza. Apliquei, agora eu tenho todos os materiais criados. Ok. Beleza, Jefferson. Então, aprendi a criar material, né? Aprendemos aqui a criar material e criamos esses 3 aqui. Então, vou já colocar aqui que foi finalizado. E aí, beleza, agora que nós criamos isso daqui, eu vou voltar na minha parede aqui, ó. Lembra na minha parede criada? Então, vamos voltar lá para a parede criada. Você vai clicar nela e você vai editar o tipo. E aí nós vamos adicionar camadas nessa parede. Como é que a gente faz isso? Você clica na parede, edita o tipo dela e você vai editar a estrutura dela, ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma alvenaria de tijolo deitado 18 centímetros. Beleza. Preciso adicionar novas camadas, né? Que vai ser, só quero a pintura. Então, estou considerando emboço, reboco, como é que chama? Tem reboco paulista, tem um monte de coisa, mas não vou considerar. Só vou inserir aqui, ó, um novo, tá? Então, eu vou colocar para cima aqui e vou inserir um novo e pegar ele aqui, ó, e colocar para baixo. Criei aqui. E agora eu vou trabalhar qual que é este meu material. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou chamar ele de não quantificar. Ó, ele aqui, ó, bem chamativo mesmo, tá vendo? E vou dar um OK. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Mas eu vou copiar o nomezinho aqui e vou colocar aqui, ó, não quantificar. E aí a função dessa minha camada é o quê? A função dessa minha camada, ela é um acabamento, número 1. E aqui também é um acabamento, número 1. E aí eu preciso colocar uma espessura, mas não podia ultrapassar muito ali. Então eu vou colocar 0,008, aqui 008 também, tá vendo? Eu acho que eu consigo colocar mais um 0. O Revit aceita. Beleza, 008. Vou dar um OK. Cliquei aqui e já adicionei um novo material. Quando eu aplicar, olha ali o que aconteceu. Olha o que aconteceu aqui. As paredes estão com aquele material muito chamativo, porque é para não quantificar. Então, eu preciso saber. E isso aqui você vai fazer para todas as suas paredes do seu template. Mas é assim que a gente faz para colocar uma nova camada na parede. E foi o que nós acabamos de fazer. Então, beleza. Agora eu vou criar uma tabela de quantitativo para extrair estes quantitativos aqui. Mas antes de prosseguir, eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar essa parede com os materiais que eu gostaria de ter. E quais são eles? Então, como é que eu faço para pintar? Como é que eu faço para pintar? Você vai em arquitetura e tem o comando de pintura, tá? Eu só preciso encontrar ele. Mas, enfim, se eu não achar aqui, que eu acho que eu não vou achar, porque eu juro que eu não lembro onde que fica esse comando, não tem problema. Vou fazer o seguinte, atalho PT, tá? De Paint. Então, cliquei aqui. Olha lá, ó, me falaram que fica em modificar. Então, como é que eu faço para pintar uma parede dentro do Revit? Vou lá em modificar. Dentro de modificar eu tenho aqui o pincel. Cadê? Deixa eu ver. Pintura. Caraca, eu perdi. Aqui, ó, pintura, tá? Então, às vezes perde mesmo porque eu não tô acostumado. Mas aqui, ó, pintura ou comando PT. Aí você clica ali e aí você vai escolher qual material. Lembra que eu criei, na verdade eu criei sim uma pintura cinza aqui, ó, pintura, que eu posso até abrir mais esse meu quadro aqui, ó. Tá vendo? Então, pintura. Cadê? Pintura acrílica aqui, ó. Pintura acrílica branca. Então, eu vou pintar aqui e vou pintar de cinza também aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui atrás. Vou pintar mais uns 2 aqui, 3. E agora aqui a acrílica branca. Então, tá pintado, tá? Pode ser que vocês vejam aí que
ah, tá, é a sombra e tudo mais, mas não é. Então, coloquei aqui, ó, pintei o meu material. Vou dar um Ctrl Z para deixar aqui sem pintar, certo? Então, beleza. Naquelas paredes ali, eu queria manter elas sem pintar, porque eu não quero quantificar esses materiais aqui, tá? Então, beleza. Fechou, então. E aí, como é que nós vamos fazer para quantificar isso daqui? Vamos lá e nós vamos criar uma tabela de quantitativo. Então, ó, vamos lá. Vamos criar uma tabela de quantitativo aqui. Para criar uma tabela, se você não sabe, você vai em Vista. Lá em Vista, você tem aqui, ó, tabelas. E dentro de tabelas, nós temos levantamento de material. E você vai clicar em levantamento de material. E aí, você vai escolher aqui, ó, qual a categoria que você quer levantar material. E neste caso, nós vamos levantar os materiais da onde? Das paredes. Então, eu clico aqui, a fase, poderia escolher qual fase eu quero e vou dar um OK. Feito isso, então agora que eu estou criando aqui minha tabela de quantitativo de material, eu vou escolher qual parâmetro eu quero trazer para dentro dessa minha tabela. E aí, nós vamos ver aqui. O parâmetro que eu quero primeiro de tudo, já listei aqui para vocês. Então, o nome do material, nota-chave, descrição, contagem, área e imagem. Então, ó, vamos lá. Eu quero, primeiro de tudo, um nome. Então, eu vou trazer aqui, ó, o nome do meu material. Eu quero a nota-chave. Eu quero a descrição daquele meu material. Tá aqui a descrição. Lembra que é um material, nós estamos levantando o material de parede. Então, descrição, contagem, área e imagem. Então, eu vou ter aqui, ó, vou ter aqui, cadê? Área. Então, eu tenho a área do meu material. Eu tenho aqui, ó, contagem, vai estar aqui para cima. Contagem, se eu quiser já adicionar. E tenho também comentários, né? Não, perdão, imagem. Imagem aqui, ó. Imagem do meu material. Então, eu coloquei aqui. Vou só fazer certinho assim. Beleza, e já vou criar essa minha planilha. Olha aqui, ela criou várias coisas. Ela está puxando vários materiais. Por quê? Porque estes materiais já estavam, na verdade, essas paredes já estão dentro do meu template, né? Então, se eu for aqui no meu 3D, eu tenho outras aqui. Eu vou apagar para não interferir. Ó, vou apagar aqui para elas não interferirem, ó. Apaguei. E agora eu vou no levantamento de material aqui. Então, eu tenho alguns aqui, ó. Então, eu tenho pintura acrílica fosca. Vou pedir para organizar nessa minha tabela, mas já criei a tabela. Como é que eu organizo essa minha tabela agora? Então, eu vou vir aqui, ó, em classificar e agrupar e vou colocar aqui, ó, que por nome eu quero todo mundo na ordem crescente, né? E aí eu vou clicar aqui, ó. Então, eu tenho alvenaria, eu tenho não quantificar, eu tenho pintura acrílica fosca e tenho pintura acrílica fosca cinza. Eu tenho branco e tenho cinza aqui, certo? Beleza. Então, entendi aqui o que eu tenho. E eu tenho até alvenaria. Por quê? Porque é um material de dentro da minha parede. Se eu venho aqui, ó, quando eu cliquei naquela minha parede, eu tenho aqui um material aqui dentro, ó. Então, eu criei essa minha tabela puxando todos os materiais. E não tem problema, porque é assim mesmo que acontece. Porém, eu quero quantificar somente aquilo que precisa. E como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer? Por isso que eu criei um material chamado de não quantificar. Porque toda vez que eu precisar acessar esse meu material, eu tenho que ver se ele está aparecendo aqui, é porque algum lugar ele está ali, ó. Então, eu tenho que saber que ele tem aqui, ó, em 4 lugares. Tá vendo? Ó, inclusive, ele está aparecendo debaixo ali de alguns outros. Ó, por algum motivo ele está aparecendo, ele está quantificando aqui, ó, nessa e nessa. Deixa eu pintar de novo. Vou pintar aqui, ó, pintura acrílica. Beleza, então ele está aqui e ele está aparecendo nessa também. Tá, não tem problema. E aí agora eu vou fazer o seguinte, vou estratificar isso. Eu criei esse material para ele poder filtrar o que eu quero. Então, lembre-se, ó, a alvenaria, aquele material de alvenaria que eu tinha criado lá atrás, a nota-chave dele é esse PA0107. E, na verdade, ele é um material de vedação, né? O tijolo é um material de vedação. Poderia ser estrutural também, mas ele é um material de vedação. E todos esses daqui
são materiais com nota-chave de acabamento, porque eu estou puxando o acabamento. Então, primeiro de tudo, o filtro que eu vou colocar, filtro inteligente, vou filtrar por somente materiais que tenham, né, que contenham na descrição deles a opção de acabamento. Acabamento. E vou dar um OK aqui, ó. Então, todos aqueles materiais de vedação já sumiram. Ótimo. E agora eu não quero esses daqui não quantificar. Mas se eles estão aqui, eu tenho que tirar então, né? Porque, ó, eu sei que no meu modelo esses daqui não estão quantificando. Não tem problema. E aí, agora eu vou vir aqui e ativar mais um filtro. Qual que é? Vou vir aqui, ó, na minha tabela, filtrar e vou colocar aqui, ó, que eu quero filtrar os materiais, ó, que tenham dentro do nome, ou seja, que no nome não contenham, então eles não têm que conter o não. Por quê? Porque eu quero tirar o não quantificar. Então, tudo que tiver não, ele vai tirar. Porque eu quero todos os materiais que não contêm não no nome. Quando eu clico em OK, ele já puxou ali para mim. Então, agora eu consigo, sim, quantificar qual a área de pintura acrílica branca e qual a área de pintura acrílica cinza. Por quê? Dessa maneira ficou inteligente. Então, toda vez que você criar uma nova parede e você sair desenhando e depois você esquece de pintar, se você olha no seu modelo e ele aparece rosa, você sabe que algo de errado existe, né? Porque, poxa, não existe uma parede de rosa choque. E aí você sabe que aquela parede deve ser pintada ou não. E aí você pode até criar um outro material. Ou você pode deixar para não quantificar mesmo. Pode ser que seja o lado externo da parede. E aí o que acontece? Nós pintamos as paredes aqui. Então, desse momento que eu pintei as paredes, agora eu consigo quantificar só aquilo que eu realmente preciso. E aí é só você vir aqui, você formatar você classificar e agrupar aqui, ó, e pedir para não ficar itemizando cada instância. Então, agora eu tenho a quantidade de paredes que foram pintadas, ó. Então, ele me mostra aqui. E eu não consigo agora quantificar a área por algum motivo. Vamos lá ver. Porque provavelmente aqui, ó, dentro de formatação, na parte da área, eu não estou pedindo para ele ter cálculo. Então, eu vou pedir para ele calcular os meus totais. Agora sim, ó, eu tenho os totais calculados. Os meus totais de materiais sendo todos eles calculados. E agora eu vou ensinar uma ferramenta nova aqui dentro do Revit. Nova não, muita gente já deve saber, mas nem todo mundo conhece, tá? Então, vai ficar aqui. Vamos supor que eu tenho uma parede. E aí, você quer pintar somente uma região da parede. Como que você faz isso, né? Como que você faz para pintar apenas uma região dessa parede? Então, você vai sempre clicar na parede, ou você vai na aba Modificar, e dentro da aba Modificar tem essa opção aqui, ó, de Dividir Face. Olha que legal. Então, você vai clicar em Dividir Face e você vai procurar qual face você quer dividir. Tá vendo? Se eu chego aqui, ó, ele pergunta se eu quero essa face. Se eu chego aqui, ele me pergunta se eu quero essa face. Ou se eu vou lá em cima, de trás, e aí eu posso navegar. Então, eu sempre gosto de utilizar essa ferramenta quando eu estou no 3D. E aí, você vai clicar naquela face, ó. Clicou naquela face, você vai... Lembrando, tem duas maneiras de dividir essa parede. A primeira delas é você criar algo que esteja próximo da extremidade. Então, você não precisa redesenhar todo o quadrado que você quer dividir. Basta com que você divida a linha que vai encostar naquelas extremidades. Poderia ser algo assim também, ó. Tá vendo? E aí essa linha aqui eu tenho que ajustar ela aqui, ó. Então eu dividi essas duas faces. Primeira maneira de dividir, tá lá, ó, dividido. A outra maneira, eu vou aqui, seleciono a minha parede, clico aqui no dividir face, procuro a face que eu quero dividir e agora eu desenho aqui um novo formato aqui, ó. Então, eu vou desenhar assim, vou fazer da seguinte maneira. Dividir essa face nesse desenho aqui, né? E aí eu vou dar um OK. Então, minha face foi dividida. E olha que legal. Às vezes, você quer computar uma área. Vamos lá.
Vamos supor que você tem um móvel aéreo e o móvel embaixo, e você quer computar somente qual vai ser a área que você tem que colocar de revestimento. E você não sabe como é que faz isso. Puxa, vou ter que criar uma vista, não, mas é o cliente. Mas será que o cliente falou que não vai ter revestimento atrás do armário, e agora como é que eu faço? Então você faz exatamente isso daqui. Você divide as faces da sua vista, né? Clicando em modificar, dividir face, e aí você procura a face e desenha aqui aquela face. Feito isso, se você desenhou, agora você tem várias regiões dentro de uma parede. E aí o que acontece? Você vai e pinta somente aquela região. Então, olha, vou apagar essa daqui para não confundir. Vou abrir aqui, ó, junto com vocês, a minha tabela de materiais. Nesta minha tabela de materiais, vou tirar uns filtros que eu coloquei para que vocês vejam. Ó, então ele está quantificando aqui para mim o material de não quantificar que eu criei, né? É o material aqui, ó, material não quantificar. Tá vendo? Material não quantificar ali. E aí ele tem 37 metros quadrados. Se eu clicar nessa minha parede, ela vai me falar aqui, ó, que a área dela é de 18 metros quadrados, 18,5. Se eu pegar o cálculo aqui, ó, a calculadora, e fizer 18,5 vezes 2, vai dar os 37. Por quê? Porque é dos dois lados, tá? Então agora o que acontece? Eu vou pintar somente essas regiões dessa parede para quantificar aquilo que eu preciso. Então vou aqui, ó, a tecla PT, pintura acrílica aqui, ó, branco, e a partir do momento que eu começo a clicar, olha ali, ele já começou a me mostrar a área que eu tenho lá de tinta acrílica branco fosco aqui, ó. Então agora eu tenho 6 metros quadrados. Então se meu cliente quisesse pintar somente essas regiões, faria isso. E se eu quisesse pintar outras regiões aqui, ó, somente o fundo com outra tinta, que seria essa tinta aqui, não é branco neve, a de cá é pintei de branco neve também, perdão. Vou pegar aqui, não é branco neve não, é pintura acrílica cinza, só a descrição do material que está errada. Então vou fechar aqui para não confundir. Ó, então neste momento eu tenho 3 materiais, e aí sim eu consegui pintar a minha parede e consegui também quantificar de maneira correta. Ó. Então fica bem legal, né? Olha aí o resultado final e eu consigo somente quantificar aquilo que eu preciso. Aquela área que eu não precisava quantificar, eu vou lá e tiro ela com um filtro depois, e naquela minha tabela não precisa entrar mais essa minha área. E aí está feito uma maneira inteligente de você quantificar os materiais dentro do seu projeto. E aí, se você quiser deixar pronto isso do seu template, você pode deixar. Lembre-se que toda vez que você criar um novo projeto, aquele material não quantificar, ele vai estar ali. E às vezes um projeto de reforma, a pessoa nem vai pintar as paredes. Então você não tem que quantificar. Mas se ela for pintar alguma região, é muito mais fácil para você saber quanto de material ela vai gastar, quanto que ela vai precisar, qual vai ser a mão de obra para pintar aquela área, aquela metragem quadrada. E dessa maneira você consegue sim passar mais informações para o seu cliente e entregar um projeto executível muito melhor do que apenas ali algumas soluções e deixar a pessoa talvez medindo o local ou estimar da cabeça dela qual seria aquele quantitativo de material, tá bom? Então, pessoal, era isso daqui, o planejamento da aula era esse, uma aula curta, porém um conteúdo que eu acredito que ele é de muito valor, mas muito valor mesmo. Por quê? Porque nem todo mundo sabe fazer isso aqui e nem todo mundo pensa dessa maneira. Quando tem que estratificar, quantificar material, boom, a pessoa ela trava e ela não sabe qual o próximo passo, o que eu devo fazer, como é que eu pinto, o que eu não pinto. E aí dessa maneira aqui você consegue puxar os seus materiais de uma maneira muito mais inteligente, tá bom? Qualquer dúvida, então, não mandaram nenhuma dúvida durante... Aí, ó, o Hércules falou que muito bom, que ele gostou. Espero que você tenha aprendido, Hércules. Use no seu dia a dia. Você falou que estava no estágio, o pessoal usava o CAD. Não sei se você já conseguiu introduzir o Revit lá. Espero que tenha conseguido. Caso não, já comece a utilizar esse tipo de parede para já entregar mais valor para o seu cliente. É menos esforço, mais valor, mais reconhecimento lá na frente quando você estiver atuando ou quando você já estiver com alguns anos aí dentro da arquitetura, tá bom? Galera, muito obrigado pela sua presença, espero te encontrar então
quarta-feira, 8h30 da noite aqui, ou segunda-feira, 8h30 da noite, se você não puder participar na próxima quarta. E aí na próxima aula é só você olhar aqui no canal que você sabe qual é o próximo assunto, tá bom? Não vou falar não, porque eu quero que você entre lá para ver se você vai gostar.